Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos ver mais uma aula sobre a estrutura básica do HTML5. Vamos ver também como instalar o VS Code para que facilite a nossa programação, né? Então, solta a vinheta. Então vamos começar instalando o Visual Studio Code. Eu já tenho aqui o Visual Studio Code instalado, mas para instalar ele é bem fácil. Você clica aqui no seu navegador, né, de preferência, estou usando o Chrome. Digita aqui Visual Studio Code. E lembre-se, é Visual Studio Code, não é Visual Studio. Porque Visual Studio é uma outra ideia diferente, né? Você digita Visual Studio Code, clica nessa primeira opção. Então aqui você vai aqui em Downloads. Então você seleciona o sistema que você quiser, o sistema que você tem instalado no seu computador. Então, como eu tenho um Windows 10, eu clico aqui e ele já vai aqui automaticamente iniciar o download. Aqui, iniciou o download. É rápido, é só 100 megabytes, 106 megabytes. Então aqui ele está baixando na pasta de downloads. Então você pode entrar lá na pasta de downloads para instalar, né? Ou você pode só clicar aqui. Eu vou só clicar. Então aqui você aceita os termos, avança, é bem simples, né? Que é bom você marcar todos. Esse também avança e aqui você dá um instalar. No meu caso eu não vou instalar, né? Porque já está instalado. Então eu vou sair aqui, fechar. E o seu vai aparecer agora o Visual Studio Code. Então vamos abrir aqui o Visual Studio Code. Essa é a cara do Visual Studio Code. Aqui tem umas extensões instaladas, no seu não vai aparecer, né? Mas não é necessário ter essas extensões aqui instaladas. Então você pode fechar aqui. E vamos criar aqui uma pasta, né? Eu vou aqui Open Folder, que é para abrir uma pasta. Então eu vou aqui em Desktop, vou criar uma nova pasta. E vou colocar aula 1. Então aqui eu clico para abrir a pasta e selecionar a pasta. Então aqui eu estou na aula 1. Você pode fechar isso daqui. Estou na aula 1. Você vem aqui em folders. Aqui mostra todas as pastas e arquivos que está nessa aula 1. Como eu não tenho nada, não aparece nada. Então vamos aqui, ó, New File para criar um novo arquivo. E vamos aqui digitar o index.html. Aqui faltou o N, né? Index.html. Então aqui ele criou o arquivo index.html. Aqui nesse index pode ser qualquer nome, só que o index é um nome padrão para o arquivo HTML padrão do navegador, né? Então é bom colocar index.html. Agora esse .html tem que ser assim, não pode mudar, né? Então ó, se eu minimizar aqui foi a pasta que eu criei, aula 1. Quando eu clico, tá aqui o index.html que eu acabei de criar. Ele não tem nada ainda, né? Então aqui é um documento HTML, só que o navegador ele não vai saber qual a versão desse HTML. E nós estamos usando o HTML5, né? Então, o que é que eu faço para o navegador entender qual é a versão do HTML? Então, eu vou colocar aqui menor que, exclamação, doctype, HTML. Só isso daqui o navegador já vai entender que é um documento do tipo HTML5. Não precisa eu colocar o 5 aqui. Se eu colocar assim, está incorreto. Então, é só assim, doctype, HTML. Aqui existe uma bolinha branca, né? Significa que o documento não foi salvo, né? Então você dá um Ctrl S, ó, já foi salvo, né? Ou então você vem aqui em File, aqui em Save, né?
mesmo Ctrl S. Quando você clica, salva, né? Então você pode minimizar aqui, vir aqui aula 1 e clica 2 vezes aqui para abrir no navegador. Pode prestar atenção aqui que abrir o documento não tem nada, né? Tem só aqui em cima. Deixa eu ver aqui na lupa. Aqui em cima tem index.html. Aqui era para ser nosso título e aqui era para ser o ícone da página, né? Mas como nós não configuramos nada, ele está assim. Então, vou minimizar. Vamos aqui no Visual Studio Code de novo. Então aqui ainda não tem estrutura do HTML. Ele só diz que é do HTML5, mas não tem nenhuma estrutura que indique isso, né? Então, a primeira tag que você vai utilizar é a tag HTML. Aqui você está dizendo que aqui tem dados HTML, né? Então aqui você abre, aqui é a tag de abertura, e aqui é a tag de fechamento. Dá um Ctrl Z. Aqui é a tag de fechamento. Ó, da abertura e o fechamento, ele só muda essa barra. A abertura não tem a barra e o fechamento tem essa barra. Então aqui dentro é onde vai ficar todas as configurações e dados do HTML. Para configurações, você tem a tag head, esse de cima, né? Essa de baixo é outra tag que nós vamos ver mais para frente. Essa head aqui quer dizer cabeça, né? Essa head aqui serve para você fazer configurações do HTML. Várias configurações vai estar aqui na tag. E onde vai ser mostrado os dados? Os textos, imagem e tudo. É na outra tag que o nome é body. Então, observe uma coisa aqui. Header e body está dentro da tag HTML. Então aqui eu posso quebrar também e aqui. Porque aqui vai ter todos os textos, imagem, vídeo e tudo, e aqui vai ter configurações. Eu salvei o documento e aqui se eu abrir aqui no navegador, fechar aqui, não temos nada aqui. Como foi que nós digitamos isso tudo aqui e não apareceu nada aqui? Porque o navegador não mostra essas tags. Ele só mostra os textos, imagens, foto, vídeo e outras coisas. A própria tag ela não mostra. Também não faria sentido, né, mostrar a tag. Então o navegador aqui, ele já sabe que é um arquivo do HTML5, só que ele não sabe qual a linguagem do documento. É português, inglês. Mesmo se eu digitasse texto aqui em inglês, ele não ia identificar automaticamente que era inglês. Se fosse português, também não ia identificar. Então, como nós vamos trabalhar com português brasileiro, então aqui na tag HTML tem uma configuração aqui chamada lang. Lang igual, duas aspas, né? Abre aspas e coloca pt-br. PTBR significa que é português brasileiro. Se fosse apenas PT, é português, né? Português Portugal. E N é inglês, né? Então você pode pesquisar na internet que você vai encontrar aqui o tipo de linguagem, né? Então eu vou colocar aqui PTBR. Então eu salvei aqui a página, né? Não está aparecendo a bolinha. Se eu recarregar aqui, vai continuar a mesma coisa. Deixa eu ver aqui se eu colocar em inglês o que aqui acontece. N. Pode ser em maiúsculo, minúsculo. Olha aqui, ele identificou automaticamente que é uma página em inglês. Então você vem aqui em traduzir para o português. Tá entendendo? O navegador identificou automaticamente. Mas como eu coloco aqui
pt-br, o navegador não vai entender que é em inglês. Ó. Vou dar um F5 aqui, ó, ele não aparece mais, porque eu uso o sistema operacional em português brasileiro e o navegador já identificou que a página também é português brasileiro, então não mostra a opção aqui de tradução. Então aqui no Read, a gente pode fazer várias configurações aqui dentro, né? Então vamos ver uma configuração que a gente pode fazer. Eu clico aqui na lupa. Aqui em cima, onde está mostrando o index, não era para mostrar o nome do arquivo, e sim o nome do título da página. Então vamos começar por aí. Fechar aqui. Então você coloca aqui dentro, existe uma tag chamada title. Abre aqui e fecha porque existe um conteúdo aqui dentro. Eu vou colocar o nome título da página e salvo, né? Observe, a gente tem que ficar sempre salvando a página, né? Então quando eu vim aqui e atualizo, olha aqui o que aconteceu. Olha o nome, título da página, já apareceu aqui, não é mais o nome do arquivo. Mas ó, note que os acentos ficaram muito estranhos, apareceu caracteres diferentes, né? O que é que a gente faz para corrigir isso? De novo, é lá. Aqui no header, na configuração. Então eu tenho aqui uma tag chamada meta. Também uma tag de configuração. Ele não vai ter corpo igual essa tem, então ela não tem esse fechamento. Meta. Aqui dentro de meta, você identifica, você coloca chasset UTF-8. Aqui é um codificador de texto, o TF8, que ele identifica C cedilha, acentos, tudo. Está dizendo para o navegador que essa página contém acentos e caracteres especiais e é para ele identificar de forma correta, né? Então aqui, se eu salvar e vir aqui novamente, observe que já corrigiu aqui. Aqui, ó, título da página. Pode prestar atenção que os acentos já ficou normalizado. Se eu tivesse cedilha ou outras coisas também ia aparecer normalzinho. E aqui? Aqui é para aparecer o nosso ícone. Aqui tem um ícone padrão, né? Que está sem ícone. Como é que eu faço para colocar esse ícone? Então vamos lá. É ainda aqui no header. Vou colocar aqui em cima. A gente coloca o ícone com uma tag chamada link. Esse link também é uma tag de configuração, então ele não vai ter fechamento. E será igual esse. E aqui dentro você coloca o que é que ele representa no documento HTML, né? Então eu quero que seja um ícone. Então eu coloco aqui rel e coloco aqui shortcut icon. Aqui está falando que esse link aqui vai ser o ícone da página do HTML. No caso, vai ser o ícone daqui de cima. Mas isso não basta, né? Você nem especificou que ícone é esse, né? Então aqui você coloca o href. Href vai ser o local onde vai estar esse ícone. E tem aqui também o type. É o tipo de ícone, né? Então vou baixar aqui qualquer ícone aqui de exemplo. Vou colocar ícone
Deixa eu ver aqui, eu vou nesse. Apenas para um exemplo. Vou clicar nessa casinha aqui. Deixa eu ver aqui. Ele tem animações. Vou clicar esse. Então eu vou baixar. É importante ser 50 por 50. Eu vou aqui em favicon. Ó, tem 16, 32. Vamos colocar esse, 32. Porque tem que ser um arquivo, tem que ser um ícone pequeno. Para ele não demorar a carregar esse íconezinho aqui de cima. Então eu vou aqui baixar. Então ele baixou aqui, ó. Abrir aqui, dar um Ctrl X. Onde eu coloco esse ícone? Eu dei um Ctrl X e eu vou colar aqui dentro, né? Ctrl V, paste. Eu vou renomear aqui como favicon, que significa que é o ícone da página. Depois da extensão aqui, eu não posso mudar essa extensão. Eu baixei do tipo PNG, então tem que manter PNG. Então aqui, qual é o tipo dele? Então aqui, vamos colocar o tipo. Ele é do tipo o quê? Ele é uma imagem PNG, né? Então você coloca imagem barra PNG. Então aqui no href é o local onde está esse ícone, né? Que no caso ele está no mesmo diretório, então só digita o nome do arquivo, favicon.png. Pronto. Aqui, ó, se você apertar aqui Alt mais clique, ele vai abrir o ícone. Então significa que está no caminho certo. Se ele estivesse dentro de uma pasta, seria um pouquinho diferente. Mas como está na mesma pasta do index, você só coloca o nome do arquivo aqui. Então você salva. E vamos ver lá fechar aqui. Vamos abrir aqui de novo. E observa que ele já mostrou aqui. Olha aqui, apareceu o ícone, o título da página. Então está correto. Vou dar um Ctrl mais aqui. Então, no nosso site que nós estamos fazendo, já tem o ícone, já identifica que ele possui caracteres especiais, já tem o título e já mostra que é do tipo português Brasil. Então nessa aula você aprendeu a fazer a estrutura básica do HTML5. Então na próxima aula nós vamos ver as tags de texto, como inserir texto na página. Você que gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal, dê um like, comente, sinta-se à vontade. Então, tchau e até a próxima aula.